Já lhe aconteceu de alguma vez na sua vida você dar tudo o que você tem para conquistar alguma coisa e não dar em nada? É disso que vamos falar agora. Lucas 5,5 nos relata a história da pesca maravilhosa. Jesus estava em frente ao lago de Genezaré, espremido por multidões que queriam ouvir a tua palavra, quando de repente ele observa 2 barcos. Desses barcos, os pescadores saíam e estavam lavando as suas redes. Jesus então se aproxima desse barco, entra, prega para a multidão e depois vai para alto mar fazer uma nova tentativa. Interessante observar nesse texto, logo de início, quando Jesus estava no meio da multidão, ele observa os pescadores. Jesus nos observa o tempo todo. Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas tristezas, das nossas angústias, das nossas alegrias. Jesus está sempre nos observando e nada passa despercebido. Jesus se aproximou daqueles discípulos. Ele entra dentro do barco, pede para afastar um pouco da praia para ele pregar para toda a multidão. Quantas vezes estamos ansiosos que Jesus resolva os nossos problemas diários? Às vezes você está enfrentando uma situação tão difícil, você vai para a igreja, tem um encontro com Deus e você fala, Senhor, resolve o meu problema. Mas Jesus aqui trata primeiro das coisas espirituais. Primeiro Jesus foi pregar para a multidão. Primeiro Jesus quer tratar conosco espiritualmente. Ele quer que nós o conheçamos melhor. Ele não quer que apenas desejamos que ele resolva o nosso problema, mas ele quer se relacionar conosco. Às vezes a demora de Deus é para que nós tenhamos experiência com ele e conhecimento da palavra. Jesus quer resolver muito mais do que apenas alguns problemas. Jesus então termina de pregar para a multidão e diz para Pedro, vamos para alto mar. Pedro fala, mas Senhor, nós tentamos a noite toda e não conseguimos nada. Estava notória a frustração de Pedro. Jesus sabe das nossas frustrações. Jesus sabe o quanto você já andou. O que você já fez para conquistar o seu sonho. E até hoje você não conseguiu. Mas Pedro, apesar de tão frustrado, obedece. Interessante que Pedro era ex em pescaria. Ele havia tentado a noite toda. Ele sabia o melhor lugar, o melhor horário, ele sabia de tudo. Só que existe uma coisa. Às vezes, nós entendemos aqui das coisas da terra, mas o resto é tudo com Jesus. Pedro entendia do melhor horário e o melhor local, mas é o Senhor quem comanda o vento, o mar e tudo que nele existe. Há coisas que jamais vamos poder fazer. Apenas o Senhor vai poder fazer por você. Mas Pedro, apesar de ser ex em pescaria, obedeceu humildemente. Muitas vezes o que precisamos é obedecer a palavra de Deus. Jesus deu uma ordem. Pedro obedeceu humildemente, apesar de entender tudo de pesca. Ele disse, mas sob a tua palavra eu lanço a minha rede. Muitas vezes falta-nos humildade em obedecer às ordens do Senhor. E assim seguiram para alto mar. E a pesca foi tão farta que precisou que outros viessem para ajudar a tirar a rede de dentro do barco. Então, palavra de Deus hoje nos dá as seguintes observações. O Senhor te observa, o Senhor sabe das suas dificuldades, o Senhor quer tratar primeiro espiritualmente, quer ter experiências contigo e em seguida Ele vai dar uma ordem a teu respeito, mas somente após você obedecer e se humilhar diante do Senhor. Que nesse dia de hoje, o Senhor possa estar dando uma ordem a teu respeito e que você tenha um coração reciclável, um coração ensinável, um coração que aceita ser ensinado pelo Senhor, que aceita obedecer a sua palavra.